Domingo, 9 de março. Meu querido irmão, minha querida irmã, estamos entrando na sua vida e muito gostaríamos de entrar no seu coração para aí semear a palavra de Deus, que é sempre a grande orientação para a nossa vida. Nesse primeiro domingo da Quaresma, a liturgia nos apresenta o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e, no deserto, ele era guiado pelo Espírito. Ali foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Não comeu nada naqueles dias e, depois disso, sentiu fome. O diabo disse então a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se mude em pão. Jesus respondeu: A Escritura diz: Não só de pão vive o homem. O diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe por um instante todos os reinos do mundo. Ele disse: Eu te darei todo esse poder e toda a sua glória, porque tudo isso foi entregue a mim e posso dá-lo a quem eu quiser. Portanto, se te prostrares diante de mim em adoração, tudo isso será teu. Jesus respondeu: A Escritura diz: Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Depois o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre a parte mais alta do templo. Ele disse: Se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque a Escritura diz: Deus ordenará aos seus anjos a teu respeito que te guardem com cuidado. E mais ainda, eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus, porém, respondeu: A Escritura diz: Não tentarás o Senhor teu Deus. Terminada toda a tentação, o diabo afastou-se de Jesus para retornar no tempo oportuno. Meu querido irmão, minha querida irmã, esse evangelho apresenta-nos uma catequese sobre as opções de Jesus. São Lucas sugere que Jesus recusou radicalmente um caminho de materialismo, de poder, de êxito fácil, pois o plano de Deus não passava pelo egoísmo, mas pela partilha. Não passava pelo autoritarismo, mas pelo serviço. Não passava por manifestações espetaculares que impressionam as massas, mas por uma proposta de vida plena, apresentada com simplicidade e amor. É claro que é esse o caminho que é sugerido aos que seguem Jesus. São Lucas apresenta a catequese sobre as opções de Jesus, falando das 3 tentações. A primeira tentação sugere que Jesus poderia ter optado por um caminho de facilidade e de riqueza, utilizando a sua divindade para resolver qualquer necessidade material. No entanto, Jesus sabia que nem só de pão vive o homem, e que o caminho do Pai não passa pela acumulação egoísta de bens. A resposta de Jesus cita Deuteronômio 8:3, sugerindo que o seu alimento, a sua prioridade, é a palavra do Pai. A segunda tentação sugere que Jesus poderia ter escolhido um caminho de poder, de domínio, de prepotência, do jeito dos grandes da terra. No entanto, Jesus sabe que esses esquemas são diabólicos e que não entram nos planos do Pai. Por isso, citando Deuteronômio 6:13, diz que só o Pai é o seu absoluto e que não se deve adorar mais nada. Adorar o poder que corrompe e escraviza não tem nada a ver com o projeto de Deus. A terceira tentação sugere que Jesus poderia ter construído um caminho de êxito fácil, mostrando o seu poder através de gestos espetaculares e sendo admirado e aclamado pelas multidões, sempre disposto a deixarem-se fascinar pelo show midiático, pelos super-heróis. Jesus responde a esta proposta citando Deuteronômio 6:16, que manda não tentar o Senhor Deus. Aqui, tentar significa não utilizar os dons de Deus ou a bondade de Deus com um fim egoísta e interesseiro. Apresentam-se, portanto, diante de Jesus 2 caminhos. De um lado está a proposta do diabo, que Jesus realiza o seu papel na história da salvação como um Messias triunfante, do jeito que os homens esperavam. Do outro está a escolha de Jesus, um caminho de obediência ao Pai e de serviço aos homens, que elimina qualquer concepção de messianismos com poder. Diante das tentações vividas e vencidas por Jesus, somos chamados a encontrar luzes para a nossa vida diária. Vivemos num mundo de conflitos. Lutamos constantemente contra as forças demoníacas que desejam
nos impedir de dar testemunho do Evangelho de Jesus Cristo na construção de uma sociedade mais justa e fraterna. Somos tentados por um sistema que privilegia a quem trapaça, a quem é injusto, tentados por uma sociedade de consumo e concentração de bens e dos alimentos que não aprendeu a partilhar. E às vezes somos tentados até a utilizar da própria religião em cultos vazios, na busca do bem próprio, curas, bênçãos, pretendendo manipular Deus. O cristão é chamado a anunciar em todo tempo e lugar Jesus Cristo e seu Evangelho. Para isso, o cristão terá de vencer as tentações, as propostas de uma sociedade e de um mundo injusto. O cristão é chamado a ser sinal de Cristo hoje. Contudo, diante dos conflitos e desafios do dia a dia, o que nos distingue é a nossa confiança em Deus, que é nosso refúgio e proteção. Como Jesus, também somos chamados a apontar os sinais do reino em nosso meio, tais como a fraternidade, a partilha, a busca da justiça. Sinais que revelam a possibilidade de um mundo mais fraterno. Somos chamados a vencer tudo o que nos impede de ser testemunhas do Evangelho. A disposição para lutar contra o mal, contra o pecado, contra grupos e sistemas adversos ao reino, revela que apontamos para uma realidade maior em Cristo. A vida venceu a morte. Somos também herdeiros desta vitória. Por fim, rezemos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do Sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo e corresponder-lhe por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanhou neste encontro com a Palavra de Deus, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.